Bom dia, o nosso grupo é representado por mim, Sabrina Morim, Eva Araújo, Jaqueline Santos e Raicléia Sampaio. O tema é competição entre reações de eliminação e reações de substituição e os fatores que envolvem um tipo de reação em relação ao outro. Eliminação em álcools como substrato, desidratação de álcools secundários. Os conceitos de reações de eliminação e substituição é da seguinte maneira: na eliminação, um átomo ou um grupo eletronegativo são eliminados da molécula orgânica com hidrogênio de um carbono próximo a ele. E o conceito de reações de substituição é a substituição de um grupo ou átomo eletronegativo da molécula orgânica por outro grupo de átomos, que vão substituir o átomo e o grupo eletronegativo que saíram da molécula orgânica. Aqui na reação vocês podem perceber, da reação de eliminação, que ocorre a eliminação dos haletos aqui de cloro, que aqui vai ter como produto uma ligação dupla. Esse é o processo de eliminação. E aqui na substituição, vocês percebem que tem uma molécula atacante aqui, que é o halogênio, que ele vai atacar a molécula alvo de hidrogênio. Ou seja, através de um catalisador aqui, que é a luz, que vai acelerar a reação, para que ocorra esse ataque. Aí aqui temos como produto uma reação aqui halogênio e carbono, que formou. E aqui o átomo ou grupo substituído por eliminação ou substituição são denominados de grupo de saída. Aqui eu trouxe um exemplo, né, de competição, de substituição e eliminação. Aqui é uma molécula aqui geral, que apresenta o grupo de saída, que é o X, que ele vai ser substituído. E aqui de eliminação, ele vai eliminar o X e vai entrar o Y aqui, o radical Y. Nessa substituição, eliminação, vai ter vários fatores que vão facilitar a velocidade da reação, como a basicidade, se ela é mais forte ou fraca, tudo isso vai influenciar na questão da substituição ou eliminação. Aqui são os haletos de alquilas que ocorrem nas reações, né? Os haletos de alquilas são o fluoreto de alquila, brometo de alquila e iodeto de alquila. Esses são os íons halogênios que vão ocorrer na reação. Aqui eu trouxe uma reação geral de haletos de alquila. Aqui vocês podem ver o radical R aqui, CH2. Aí o X vai ser qualquer íon de haleto aqui, pode ser o flúor, o cloro, o bromo ou iodeto. E aqui são os mecanismos de reações. Esses mecanismos aqui, para a reação de substituição, tem dois mecanismos, que é o 1 e o 2, mas que eles são independentes de qual mecanismo. Independente disso, eles são nucleófilos. Vocês podem perceber aqui que tem um produto de reação, né? O nucleófilo é atraído pela carga parcial positiva do carbono, que é um eletrófilo, que ele vai receber elétrons, o nucleófilo recebe elétrons, e se aproximando do carbono, ele vai formar uma liga carbono-halogênio. Vocês perceberam aqui que aí teve o produto de substituição. E no 2 aqui, nesse exemplo de mecanismo, o carbono halogênio, eles formam um carbocátion, eletrófilo, e depois ele vai reagir com o nucleófilo para formar o produto de substituição. Dessa forma, a reação de substituição nucleofílica. E aqui são os fatores que predominam o mecanismo de reação, de substituição. Aí vai levar em conta o fator estrutura do haleto de alquila, se ela é mais curta ou uma cadeia grande. Isso também influencia a reatividade nucleófilo, se ele tem facilidade de receber elétrons, e a concentração também desses nucleófilos, e o solvente que a reação é realizada. Tá, agora eu falarei um pouco sobre o mecanismo das reações SN2 e SN1, porque é necessário para compreender a eliminação e substituição. Inicialmente vou falar sobre a reação SN2. O que acontece? A velocidade de uma reação de substituição nucleofílica
como por exemplo, a reação do brometo de metila com o íon hidróxido, ele depende da concentração de ambos os reagentes. Se a concentração do brometo de metila na mistura racional for duplicada, a velocidade da substituição nucleofílica duplicará. Se a concentração do íon hidróxido for duplicada, a velocidade da reação também vai duplicar. Se a concentração de ambos os reagentes foram duplicadas, a velocidade de reação quadruplicará. Por quê? Porque a velocidade de reação e concentração dos reagentes, ela vai depender de ambos. A velocidade ela vai ser igual ao oleto de alquila e o nucleófilo, ou seja, quando ela vai variar de acordo com essas duas variáveis. Como a velocidade da reação ela depende da concentração dos dois reagentes, a reação é uma reação de segunda ordem. A lei da velocidade diz que as moléculas estão envolvidas no estado de transição na etapa determinante da velocidade de reação. A partir da lei da velocidade, para a reação do brometo de metila com o hidróxido, é possível saber que o brometo de metila, tanto quanto o hidróxido, estão envolvidos na etapa determinante da velocidade, do estado de transição. Essa reação SN2 ela ocorre em uma única etapa. Como seria o mecanismo dessa reação? O que acontece? Ao mesmo tempo que o oxigênio vai atacar o CH3, o bromo vai sair, porque ele é mais eletronegativo. Então, o que acontece nessa reação de uma única etapa é isso, ao mesmo tempo que ele é atacado, o grupo de saída sai na mesma etapa. Agora a reação SN1. Assim, ela é exatamente oposta à SN2, porque pode-se esperar que a reação do brometo de terquibutila, por exemplo, com água seria relativamente lenta, porque a água é um nucleófilo pobre e o brometo de terquibutila é impedido estericamente de ser atacado pelo nucleófilo. O resultado, na verdade, acaba sendo que a reação é surpreendentemente rápida, porque chega a mais de 1 milhão de vezes mais rápido que a reação do brometo de metila, que foi do exemplo anterior. Uma substituição sem impedimento estérico. Com a água, não há dúvida de que a reação precisa ocorrer por meio de um mecanismo diferente, que seria diferente do SN2. Como seria esse? Essa reação ela não ocorre em uma única etapa como a SN2, ela ocorre em duas etapas. O que acontece? Nessa reação de brometidectibutila, o OH ele vai atacar o carbono, e que é o centro mais eletropositivo, e o
o bromo ele vai sair. E ao sair, ele vai se unir na próxima etapa ao hidrogênio. Isso torna essa reação diferente. Ela não corre em uma única etapa como a SN2. Bom dia, aqui é a Eva. Falando agora sobre eliminação em álcools como substrato, desidratação de álcools secundários, o álcool pode sofrer uma reação de eliminação, formando um alceno pela perda de um H de carbono e de um H do carbono adjacente. Bom, uma das reações mais simples de desidratação é essa, quando nesse caso nós temos um álcool secundário e vamos usar ácido como aquecimento. Esse ácido ele vai protonar essa hidroxila, transformando isso em água. Então, isso vai abandonar a molécula, gerando um carbocátion. E depois vai dar a extração de um próton do carbono beta vizinho a esse carbocátion para gerar uma ligação dupla. Essa reação está em equilíbrio. A reação contrária da água sendo adicionada à ligação dupla também é catalisada por ácido, como está ocorrendo nessa mesma reação. Então, a reação está sempre em equilíbrio. Um álcool pode sofrer desidratação, formando um alqueno, ao mesmo tempo que esse alqueno pode se reidratar, né, retornando ao álcool. Pode passar o slide. Hi, Cleia. Passou? Então, o mecanismo da reação o mecanismo é que ele forma através de carbocátion. Isso se a gente estiver usando álcools secundários ou álcools terciários. Né? Esse mecanismo ele vai ter que ser sempre E2. Então, aqui está sendo usado o ácido sulfúrico como catalisador, está destacando essa ligação entre o hidrogênio e um dos oxigênios, porque aqui que vai ser quebrada para poder protonar essa hidroxila. Outra alternativa é que no lugar dessa estrutura aqui, pode-se usar o íon H3O+, porque esse ácido tem que estar dissolvido em água, né, e um ácido forte como esse em água vai se ionizar e vai gerar íons representados como H3O+. Então, você pode usar o H3O+ aqui nesse mecanismo. Então, o par de elétrons ele sai do oxigênio para o hidrogênio e quebra essa ligação. E aí, nós temos o álcool protonado, vai eliminar essa molécula de água e vai gerar um carbocátion. Não, pode voltar, pode voltar. Essa molécula de água, ela vai remover um próton do carbono beta vizinho, né, ao carbocátion, e o par de elétrons ele vai mudar, formando a ligação dupla. Toda essa reação de mecanismo está em equilíbrio. Pode passar. Esse é um diagrama da coordenada de reação para a desidratação de um álcool protonado. Quando se produz uma ligação dupla, nós vemos que o produto principal vai ser o alceno mais estável. E quando não há situações em que o dieno conjugado ou ligação dupla conjugada com o anel aromático, esse alceno mais estável ele é o mais substituído. Isso acontece porque o estado de transição conduz à formação do alqueno mais estável.
Então, temos aqui esse diagrama, né, de energia versus caminho da reação. Ele está mostrando, a partir do álcool que foi protonado, né, com a reação ocorrendo nas etapas em que o álcool protonado, quando ele perde água, ele vai passar a formar um carbocátion, né, que é um intermediário nessa reação. E tem dois caminhos de perda de próton, que são ou se perde o próton do CH2 ou do CH3. Quando se perde o próton do CH3, teria que seguir esse caminho com maior energia de ativação, né, para levar o alqueno que é menos estável. E quando se perde o próton do CH2, tem esse caminho mais curto, de menor energia de ativação, que leva à formação do alqueno mais estável, que é mais substituído. Então, o produto principal na formação de alquenos, na desidratação, vai ser o alqueno mais estável, e nesse exemplo é o alqueno mais substituído. Pode passar. Bom, todas as reações de desidratação catalisadas por ácido são reações reversíveis, né? Então, para evitar a reidratação do alceno, é necessário que se remova o produto assim que ele é formado. Então, se eu faço uma reação de desidratação nesse sentido, para que a reação contrária não ocorra, é preciso que se vá retirando esse produto que vai sendo gerado, porque se eu removo o produto, segundo o princípio de Le Chatelier, o equilíbrio ele vai ser deslocado para o produto, né, o que vai aumentar a eficiência da reação, mas na prática isso nem sempre é tão fácil de ser feito. A velocidade da desidratação é determinada pela facilidade de formação do carbocátion. Então, um álcool terciário é mais reativo em reações de desidratação, porque formaria um carbocátion terciário, que é mais estável. E o álcool secundário seria mais reativo do que um primário, apesar de que o mecanismo de formação de eliminação, quando você tem um álcool primário, não é do tipo E1, né? Ele não forma um carbocátion. Mas, de qualquer forma, o álcool primário ele é menos reativo do que o secundário e é menos reativo do que o álcool terciário. Pode passar. Então, vamos observar a formação do rearranjo, a possibilidade de rearranjo do carbocátion. A desidratação de álcools secundários e terciários envolve a formação de um intermediário carbocátion, que foi o que a falou. Portanto, antes da gente realizar as formações de rearranjo, a gente deve verificar se é possível um carbocátion Caramba, peraí. Ai, gente, eu não vou conseguir. Tenta continuar, aí depois a gente corta o vídeo. Peraí. Eu corto essa parte. Já? Tá. Observe a possibilidade de rearranjo do carbocátion. A desidratação de álcool envolve a formação de intermediário carbocátion. Portanto, é possível a gente verificar a estrutura desse carbocátion para ver se é possível um rearranjo. Por exemplo, o carbocátion secundário formado inicialmente na reação, formando um carbocátion terciário mais estável. Cara, tá muito ruim a minha internet, peraí. Tá travando mesmo. Tá muito ruim a minha internet. Peraí
que eu vou parar de... Peraí. No final, a gente liga, a Reca para de apresentar e a gente liga a nossa câmera, todo mundo, para o professor ver que tá todo mundo aqui, né? Tá. Uhum. Porque a Reca vai aparecer. Sim. Eu acho que eu não sei se eu vou aparecer. Eu liguei a câmera, mas acho que eu não apareci. Assim, deixa eu ver o próximo, só para me ter uma base aqui para organizar Tá. o rearranjo de anel, tá? Passa o próximo. Resultado estereoquímico da desidratação. Tá, pode passar. Passou. É o último já, né? Uhum. Depois vem sua referência. Tá, volta lá. Aí. Começa aqui? Uhum. Não, outro. Antes? Ah, não, esse é Não. da Eva, né? Esse aqui? Começa nesse. Já vou gravar de novo. Bom, observe a possibilidade de rearranjo do carbocátion. A desidratação de álcools secundários em terciários envolve a formação de um intermediário carbocátion. Portanto, é possível a gente verificar a possibilidade de ocorrer um rearranjo no carbocátion. E a gente sempre tem que levar em consideração que o rearranjo ele tem que ser o produto mais estável, ou seja, o carbocátion mais estável. Aí temos 3,3-dimetil, 2-butanol, e metil ácido, ele forma um carbocátion secundário, que é menos estável. Aí se a gente for fazer o rearranjo, ele vai formar um carbocátion terciário, que é mais... E é mais... a probabilidade de desidratação é... Pode passar. Aí a seguir a gente vai ver o rearranjo de expansão do anel. Tanto o carbocátion inicialmente formado quanto o carbocátion rearranjado, mas aquele inicialmente formado é menos em virtude da tensão em seu anel. O rearranjo alivia a tensão do anel, ou seja, o carbocátion secundário formado por rearranjo 1,2 de hidreto, formando o carbocátion terciário mais estável. Ou seja, em meio ácido, ele vai formar um secundário, só que nós vamos fazer o rearranjo do anel e ele forma um carbocátion terciário que é mais estável que o secundário. Pode passar. O resultado estereoquímico da desidratação é 1. A desidratação E1 de um álcool é idêntica a ela de uma desidratação de uma alquila, ou seja, os isômeros E e Z são obtidos como produtos. O isômero com os grupos volumosos em lados opostos é obtido em maior proporção, pois é formado mais rapidamente, uma vez que, sendo os isômeros mais estáveis, o estado de transição para a sua formação é mais estável. Ou seja, nas condições relativamente drásticas que a gente está vendo aqui no nosso exemplo, elas são necessárias para a desidratação de álcools. As mudanças estruturais resultantes dos rearranjos dos carbocátions podem resultar em um rendimento baixíssimo
do alceno desejado. A desidratação, porém, pode ser realizada em condições mais brandas se a gente for usar outro meio ácido, no caso a piridina. Se a piridina for adicionada, ela converte o grupo OH do álcool em OPOCLH2, um bom grupo de saída. As condições de reação básica favorecem o MAE2, de modo que não haja formação de um carbocátion e seus rearranjos não ocorram. A piridina age como uma base que remove um próton da reação de eliminação e previne a liberação de HCl, o qual pode ser adicionado a um alceno, como a gente pode perceber na reação do mecanismo. Ácido e aquecimento têm um rendimento baixo, então, em meio à piridina, ele forma um meio mais estável. Alguém tem alguma contribuição? Vamos com referências. O livro de Química Orgânica, volume 1, de Paula Brooks, edição de 2016, quarta edição.